CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, a gente tem que, hoje no Dia dos Namorados, fazer uns alertas também para os aplicativos de namoro, né? Como é que a gente se mantém seguro numa plataforma que é para ser bem livre, né? Exatamente, Fernanda. Os aplicativos de relacionamento são muito usados hoje em dia, né? E como alternativa para você conhecer outras pessoas, né? Nesse Dia dos Namorados, muitas pessoas até recorrem aos aplicativos de relacionamento. E aí tem alguns riscos em uso desses aplicativos. Eles ficaram muito populares e os golpistas também, obviamente, que entraram na onda, né? De tentar usar esses aplicativos para aplicar seus golpes, nesse caso. Então, é importante, né, ficar atento a algumas coisas, porque eles podem, inclusive, deixar as pessoas vulneráveis, né? Porque eles não têm, assim, uma segurança muito grande. Então, a primeira dica é: não informe seus dados pessoais, né? Ou seja, cuidado com seus dados pessoais. Além de nome, muitas pessoas compartilham lá CPF, o endereço, né? Então é importante que tenha esse tipo de conhecimento, ou seja, de não compartilhar dados pessoais, né? Tomar cuidado com fotos, principalmente fotos íntimas, né? A gente sabe hoje que as fotos podem ser utilizadas com deepfake para poder colocar o rosto de alguém numa imagem, né, que não seja exatamente verdade, e aí as fotos que a gente publica também podem ser utilizadas de forma indevida, né? E aí as fotos íntimas aí não precisa nem falar, né? Podem ser utilizadas para sextorção, ameaça de divulgação, pedindo dinheiro. Então, muito cuidado com essa questão. Cuidado, né, com perfis muito perfeitos ou muito atraentes, né, coisas muito perfeitas, né, a gente tem que desconfiar dessa questão. E aí, é importante, né, nesse caso, quando você olha um perfil, verificar se aquele perfil, aquela foto, se ele tem em outras redes sociais, se não é um perfil falso, né, que foi criado só para aquele aplicativo de relacionamento, ou se ele realmente é um perfil verdadeiro, que a pessoa tem outros perfis em redes sociais, que tem movimentação, que tem amigos, que tem interação. Então essa é uma questão importante, né? É importante não informar documentos, né? Como eu falei, CPF, carteira de identidade, outras coisas mais, né? Nesses aplicativos. Não baixar imagens e arquivos no dispositivo. Muitos golpistas se aproveitam desses aplicativos para se aproximar das pessoas, né? E aí, com isso, mandam, né, para essas vítimas alguns arquivos maliciosos, que quando baixado pelo dispositivo, seja computador ou seja smartphone, pode infectar o dispositivo, né? Então, ou seja, essa é uma questão importante. E aí, normalmente quando o papo desenrola, é normal que ele saia do aplicativo e vá para um encontro presencial. E aí, alguns cuidados devem ser tomados também nessa questão quando você vai para um encontro presencial. Primeiro, avise, né, as pessoas, né, seus amigos ou familiares, que você vai àquele local encontrar aquela pessoa, nesse caso. Você pode, inclusive, compartilha a localização também, né, Gilberto? Exatamente, compartilhar aquela localização. Na verdade, tem que ser um local público, né? A sugestão que seja um local público para isso. Você pode, inclusive, se estiver muito confortável, não está realmente, quer ter um pouco mais de segurança, uma outra pessoa, amiga sua, pode ir para o mesmo local, sentar numa mesa próxima e você combinar com ela um sinal. Se alguma coisa sair um pouco do controle, né, você pode fazer um sinal e essa pessoa então vem te cumprimentar, vem te abordar, né, vem até te proteger naquela situação. Então, essa é uma questão interessante e importante. Ter sempre o celular carregado, né? Vá e volte com o seu transporte, nesse caso, né, nessa situação, e nesse momento é importante ou interessante você evitar o uso de bebidas alcoólicas, né, ou deixar suas bebidas sem supervisão, né? A gente sabe que tem alguma série de golpes que usam, né, algum tipo de aditivo à bebida para deixar a pessoa um pouco mais tonta em relação a isso. Então, alguns cuidados devem ser tomados nessa questão. Nunca é demais, a gente não conhece a pessoa do outro lado, né? Então tem que ter um processo de conhecimento disso. Então, basicamente, cuidados aí que a gente deve ter no uso, né, e na interação através desses dispositivos, o aplicativo de relacionamento.
E além disso tudo, né, ainda tem um golpe nos aplicativos de namoro, né? Tem pessoas sendo extorquida aí, sendo enganada. Eu li pelo menos umas 2 reportagens essa semana, Gilberto, de pessoas até com um pouco mais de idade que foram para os aplicativos de namoro e que estão convencidas, né, de que quem está do outro lado ama profundamente, mas está tirando dinheiro delas, viu? Exatamente. Eu inclusive, fui auxiliar um caso desse aqui local, né, de uma pessoa que estava realmente sendo enganada completamente. Os familiares sabiam disso, mas a pessoa não conseguia, né, entender que aquilo era um golpe naquela situação. Então, chegou a mandar dinheiro para o golpista. Então, foi uma situação bastante complicada mesmo. Então, por isso que é importante esclarecer para as pessoas, né, que existem golpistas, né, obviamente que o aplicativo é um aplicativo interessante, permite que você conheça pessoas diferentes, mas infelizmente, como em todas as outras áreas da área de internet, os golpistas se aproveitam desse sucesso até, né, dos aplicativos de relacionamento para angariar suas vítimas, né, para fazer contato com suas vítimas. Vamos para o Repórter CBN, a gente volta em um minutinho. Vamos lá. Nós estamos de volta aqui com o nosso CBN e a tecnologia. Gilberto Sodré traz dicas de como você fazer uso de aplicativos de relacionamento, de namoro, né, de uma forma mais segura. A gente falou, né, chegamos do contato virtual, depois para o contato presencial, Gilberto, e lembramos desses golpes, né? E você, como Fernanda, perito, acabou de dizer que auxiliou já uma família aqui a provar que tinha um golpista por trás de um perfil de namoro. Exatamente. E o mais difícil nesse caso que eu trabalhei foi que assim, a pessoa vítima, né, ela estava convencida que realmente era um relacionamento, né, e a família teve que intervir e mostrar que não era, que era um golpe mesmo, né, em relação a isso. E inclusive houve transferência de dinheiro para o golpista. Então foi realmente bastante complicado essa situação, né? Se resolveu, né? Mas infelizmente ainda perderam algum dinheiro aí nesse negócio, nesse ataque, né? Nessa vítima. Brincadeira. Pois é. Bem complicado. Gilberto, além do aplicativo de namoro, tem um assunto aí que está bombando essa semana, é a história da inteligência artificial chegando para dentro do iPhone. Exatamente. A Apple, Fernanda, está aparentemente fazendo um acordo com a OpenAI, né, a dona do ChatGPT, de colocar o ChatGPT dentro dos telefones do iPhone, né, para isso. E gerou uma repercussão muito grande, porque, na verdade, a gente não tem ideia de como é que esses dados que são coletados pelo o ChatGPT, eles são utilizados nesse caso. Inclusive, teve uma reação forte do próprio Elon Musk, né, falando que, se isso realmente se concretizar, ele vai banir todo e qualquer iPhone das suas empresas, né, e todas as pessoas que forem, né, por acaso, visitar as empresas do Elon Musk, qualquer uma delas, vão ter que deixar seus iPhones em locais fora da empresa, né, em locais reservados fora da empresa, não pode entrar na empresa com iPhone. Isso tudo porque, né, na verdade, eles confiança que por trás do uso dos dados coletados pelo ChatGPT, você tem compartilhamento desses dados com outras entidades, né, ou seja, do governo, e mesmo espionagem mesmo em relação a isso. Então, é uma situação interessante. A Apple, né, ela veio ao público e falou que esse uso da inteligência artificial do ChatGPT nos iPhones vai ser, né, quando implementada, vai ser opcional. Então, o usuário vai poder desativar essa função. Basta... precisamos lembrar, né, ou seja, confiar em que essa desativação voluntária, né, do usuário, isso vai ser respeitado ou não. Vamos ver como é que isso vai acontecer, né, nessa situação. Mas, na verdade, esse foi um anúncio da Apple, né, para a próxima versão do iOS. Vamos ver como é que isso vai acontecer daí para frente. É isso. Vamos para o golpe da semana? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernando. O golpe dessa semana é o golpe do Starlink, aquele sistema de internet via satélite do Elon Musk, né, para isso. Eu mesmo recebi, através da timeline do meu Instagram, 2 anúncios, né, de venda do Starlink, né. Fui olhar, né, para dar uma olhada como é que era o anúncio, e realmente o anúncio tinha uma página exatamente igual, que eu conhecia já a página do Starlink, uma página exatamente igual ao Starlink, com a interface exatamente igual, com a interação exatamente igual. A única diferença é que os preços eram
muito baratos, metade do preço, menos da metade do preço oficial, na página oficial do Starlink, né? E a gente tem relatos aí de vítimas, inclusive, que fizeram um Pix, né? Na verdade, o Starlink não receita Pix, né? Ou seja, a página oficial do Starlink é cartão de crédito, né? Não aceita Pix. E nessa página falsa, aceitava Pix, né? Para pagamento, suposto pagamento, né? Daquela situação. E aí muitas pessoas, infelizmente, foram vítimas e caíram por essa situação. Então, o Starlink, inclusive, colocou um anúncio na página oficial dizendo que esse é um problema, porque as pessoas assim, na ânsia de comprar alguma coisa barata, acabam caindo nesse golpe. Então, cuidado, se você está interessado em comprar o serviço do Starlink, vá ao site oficial do Starlink e não clique em propagandas que aparecem na sua timeline, né, tanto do Facebook quanto do Instagram. Muito bom. Gilberto, para fechar, conta para os nossos ouvintes aí, a gente que não tem nenhum problema com a Apple, né? Inclusive estamos ranqueando muito bem lá, né? Exatamente. Continuamos entre os 100 podcasts sobre tecnologia mais ouvidos no Brasil, através do Apple Podcast. Lá ficamos muito felizes aí, continuamos na nossa campanha aí, mantendo, né, nossa posição aí entre os 100 mais ouvidos no Brasil de podcast de tecnologia. Muito bom, fiquei muito feliz, né? Essa semana, mais uma vez, recebemos aí o relatório e continuamos na nossa marca. Esse é o nosso Gilberto Sodré, viu? Na sexta-feira a gente vai contar para os nossos ouvintes, né, Gilberto, como é que funciona o tal serviço agora do Android, que é o tal do Pega Ladrão, né? Exatamente. Modo ladrão. O Android... Se pegasse o ladrão também seria ótimo, né? Exatamente. Ele evita o ladrão, vamos chamar assim, né? Nesse caso. E o Android, né? Na sexta-feira a gente vai contar com mais detalhes, mas o Android lançou no Brasil em exclusividade. Assim, nós somos o primeiro país no mundo que vai receber esse serviço novo do Android, em que, teoricamente, vai impedir que o ladrão tenha acesso aos seus aplicativos. Se ele retirar ou arrancar, né, o telefone da sua mão na rua ou em outro lugar, ele vai ser bloqueado automaticamente a tela do aparelho. Vamos ver como é que isso funciona. Sexta-feira a gente traz mais notícias sobre isso. Obrigada, viu, Gilberto? Até sexta, ao vivo aqui conosco. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.